Desde o momento em que você nasceu, algo invisível começou a ser programado dentro de você. Não se trata de um chip, nem de uma conspiração oculta, mas de um sistema muito mais sutil, muito mais eficiente. Um sistema que molda não apenas como você pensa, mas principalmente como você reage. Você não aprendeu a reagir. Você foi treinado. Quando uma criança sente raiva, ela grita. Quando sente tristeza, chora. Quando sente alegria, sorri. É puro. É real. Mas à medida que cresce, essa espontaneidade começa a ser domada. Engole o choro. Não fala assim com adulto. Você precisa se comportar. O que no início parece apenas uma correção de comportamento vai, aos poucos, se transformando em um repertório de reações condicionadas, onde você já não responde com consciência, mas apenas repete o que aprendeu que funciona para ser aceito, amado ou ao menos tolerado. Você talvez ache que decide como reagir às coisas, mas, na maioria das vezes, é apenas um reflexo treinado. Alguém te desrespeita e você explode. Alguém te ignora e você se sente pequeno. Alguém te pressiona e você cede. E o mais assustador, você acredita que isso é normal. O que chamamos de personalidade, muitas vezes, é apenas a soma das formas como fomos condicionados a reagir. Mas, e se a sua mente nunca tivesse aprendido a se curvar diante da pressão? E se no lugar da reatividade, você tivesse aprendido a escolher? É aqui que começamos a abrir a ferida. Porque a verdade é que você nunca foi ensinado a pensar estrategicamente sobre suas emoções. Você aprendeu a obedecer, a reagir rápido, a buscar aprovação, a evitar desconfortos. Mas ninguém te ensinou a observar o próprio impulso, a suspender a reação automática, a investigar o que há por trás do que sente. Você já parou para pensar em quantas vezes, só nesta última semana, você agiu não por escolha, mas por impulso? Aquela mensagem que você respondeu na hora errada, aquele desabafo que virou briga, aquela promessa feita no calor da emoção. Tudo isso são pequenos exemplos de uma mente que não está no controle de si mesma. E não é culpa sua. É o sistema. E Maquiavel teria sido um dos primeiros a admitir isso. Diferente da visão caricata que muitos têm dele, como se fosse apenas um símbolo de manipulação e frieza, Maquiavel entendia, acima de tudo, a psicologia do poder. E ele sabia. O verdadeiro domínio não está apenas no controle externo, mas no controle interno. Quem reage por impulso é governado por quem sabe esperar. Quem se ofende rápido é manipulado por quem entende timing. Quem responde no calor da emoção perde para quem responde com frieza estratégica. Mas vamos ainda mais fundo. Desde a escola você foi treinado a buscar notas, não sabedoria. A responder rápido, não a refletir com calma. A ser recompensado por obedecer regras, não por questioná-las. O que isso tem a ver com suas emoções? Tudo. Porque esse mesmo sistema que te ensinou a ser produtivo, também te ensinou que sentir desconforto é sinal de fracasso. Chorar é fraqueza. Ficar em silêncio é sinal de derrota. Duvidar de si mesmo é um erro. O resultado? Você se torna alguém que precisa responder o mais rápido possível, sentir o mínimo possível e parecer o mais forte possível. E nesse jogo, você vira exatamente o que o sistema quer. Um ser previsível, reativo, emocionalmente vulnerável. Fácil de controlar. Pense nisso. Toda vez que alguém te tira do sério, essa pessoa está acessando um código invisível dentro de você. Ela sabe qual botão apertar. E se ela sabe, então quem está no controle não é você. Esse é o ponto onde muitas pessoas começam a acordar. Quando percebem que grande parte das decisões que tomaram, relacionamentos, palavras ditas, empregos aceitos, portas fechadas, não vieram da razão, nem da escolha consciente, mas da emoção mal gerida.
E esse é o maior sequestro da sua liberdade. Porque você não precisa de grades para estar aprisionado, basta reagir automaticamente a tudo. Mas existe um detalhe ainda mais cruel nesse processo. A maioria das pessoas que vivem nesse ciclo nem sequer percebem. Acham que estão sendo autênticas. Eu sou assim mesmo. Falo na cara. Não levo desaforo para casa. Mas o que parece autenticidade, muitas vezes é apenas impulsividade disfarçada de personalidade. Não é força, é falta de estratégia. E Maquiavel sabia disso. Ele dizia: o homem que deseja tudo de forma imediata é um homem fraco diante do tempo. Porque o tempo é o maior aliado de quem escolhe esperar. Quem reage rápido entrega sua alma nas mãos do inimigo. Quem espera ganha o poder de escolher. A mente impulsiva age como um pavio curto. Qualquer faísca vira incêndio. Mas a mente estratégica se comporta como uma usina de energia controlada. Recebe a mesma faísca, mas transforma em força, em visão, em decisão. O que nos leva a uma pergunta que pode mudar tudo. Por que você sente tanta urgência em reagir? Por que o silêncio incomoda tanto? Por que se sente pequeno quando não responde uma provocação? A resposta está na forma como você foi programado a ver o poder. Nos ensinaram que reagir rápido é sinal de força. Mas a verdade é que, em qualquer jogo de poder, seja em um debate, em um relacionamento ou em uma negociação, quem reage primeiro, geralmente, perde. Porque ao reagir rápido você entrega tudo, seus gatilhos, seus medos, seu ponto fraco. Você se revela por completo, enquanto o outro te observa em silêncio. E isso é exatamente o que Maquiavel chamava de vantagem estratégica. Não se trata de ser frio, mas de entender que controle emocional é mais poderoso que qualquer grito, mais letal que qualquer argumento, mais transformador que qualquer impulso. Você pode continuar vivendo no piloto automático, reagindo como te ensinaram. Ou pode começar a treinar sua mente para enxergar o que vem antes da reação. Aquela fração de segundo onde tudo é decidido, onde a mente impulsiva explode e a mente estratégica espera, observa e escolhe. Porque o verdadeiro poder, como dizia o próprio Maquiavel, não está em parecer forte. Está em manter o controle quando todos ao redor já o perderam. E é exatamente aí que começa o próximo passo dessa jornada. Porque depois de identificar essa programação reativa, você precisa aprender como a emoção, quando não compreendida, se transforma numa armadilha emocional camuflada de verdade. E é sobre isso que falaremos a seguir. Você já parou para pensar em quantas vezes fez algo porque sentiu que era o certo e depois percebeu que não era? Aquela ligação que não deveria ter feito. A mensagem enviada no calor do momento. A decisão que parecia intuitiva, mas era só medo disfarçado. O impulso, quando não é compreendido, não é intuição. É armadilha emocional travestida de verdade. Vivemos em uma era onde fomos ensinados a venerar a emoção como se ela fosse uma bússola infalível. Segue o coração. Se não te faz feliz, sai fora. Vai com o que você sente. Mas o que quase ninguém te diz é que o que você sente pode ser exatamente aquilo que te mantém preso. Preso à mesma narrativa. Preso ao mesmo ciclo. Preso à mesma fraqueza emocional disfarçada de autenticidade. Existe uma diferença brutal entre sentir e ser guiado cegamente pelo que se sente. Uma mente estratégica não nega emoções. Ela as estuda. Ela entende que o impulso não é o problema. O problema é agir a partir dele sem investigação. E aqui está o ponto que Maquiavel compreendia com maestria. As emoções são previsíveis. O ser humano, quando dominado pela emoção, se torna manipulável,
mesmo acreditando que está agindo por vontade própria. Sabe o que isso significa? Que toda vez que você age por impulso, alguém em algum lugar já calculou isso. Você está dançando a coreografia que outro coreografou, achando que está improvisando. Quer ver como isso acontece? Observe como grandes campanhas publicitárias funcionam. Não vendem produtos, vendem emoções, medo, desejo, status, segurança, amor. Você acha que decidiu comprar? Ou você apenas reagiu a um estímulo que foi calculado para te levar até ali? E se isso vale para compras, imagina o que acontece dentro das suas relações. Quantas vezes você já se sentiu culpado e cedeu? Quantas vezes sentiu medo e se calou? Quantas vezes sentiu ciúme e explodiu? E mais importante, quantas vezes você se sentiu forte por ter reagido, quando na verdade estava apenas expondo sua fraqueza mais íntima? O impulso é traiçoeiro porque vem de dentro. E como vem de dentro, você acha que é genuíno. Mas o fato de uma emoção surgir em você não significa que ela seja sua. Ela pode ter sido plantada pela cultura, pela infância, por traumas, pelas palavras de alguém que sabia exatamente o que dizer para provocar o efeito que queria. E nesse ponto, a diferença entre liberdade e prisão emocional se torna clara. Sentir é inevitável. Agir sem filtrar o que sente é uma escolha. Maquiavel não dizia para você se tornar frio. Ele dizia para você esfriar a mente antes de agir. Porque a frieza estratégica não é ausência de sentimento, é presença de controle. O impulso é quente, rápido, visceral, mas toda ação quente queima. E quase sempre, você é o que mais se queima. Pense nos piores momentos de arrependimento da sua vida. Agora pare e perceba. Eles foram causados por decisões frias e calculadas, ou por reações impulsivas, imediatas, emocionalmente cruas. Você foi ensinado a acreditar que o impulso é verdade. Mas a verdade emocional sem maturidade não é sabedoria. É só carência disfarçada de certeza. Você quer saber se sua reação vem da sua essência ou de um condicionamento? Pergunte a si mesmo. Se eu tivesse mais tempo para responder, eu ainda diria ou faria isso? Se a resposta for não, então não é sua verdade. É só seu passado gritando mais alto que sua consciência. O problema é que vivemos num tempo onde tudo é imediato. O texto, a resposta, o comentário, a reação. E o mundo se aproveita disso. Quanto mais rápido você reage, menos você pensa. E quanto menos pensa, mais previsível e manipulável você se torna. Você se torna um boneco emocional, programado para agir sempre do mesmo jeito. Disseram algo que te irrita? Você explode. Te ignoraram? Você se diminui. Te confrontaram? Você se justifica. Agora olhe isso pela lente maquiavélica. O que acontece com um ser previsível? Ele vira joguete nas mãos de quem observa. Aquele que assiste ao jogo em silêncio entende o que te move. E se ele entende o que te move, ele te move. Esse é o tipo de poder que Maquiavel reconhecia como superior. Não o do grito, mas o do olhar que observa, entende e aguarda. O impulso é o mecanismo de defesa dos inseguros. A reação imediata é o escudo de quem não sabe esperar. A urgência emocional é o vício de quem nunca aprendeu a sentir sem se perder no que sente. E se você está sentindo um desconforto agora, isso é bom. Esse incômodo é o sinal de que a mente está sendo pressionada a acordar. Porque só desperta quem reconhece que nem tudo que sente é confiável. E só evolui quem aceita que agir com inteligência é mais nobre do que agir com intensidade. Você não precisa se tornar um robô sem emoção, mas precisa começar a se tornar alguém que sente profundamente, sem se perder no que sente. Alguém que sente raiva e a transforma em estratégia, que sente dor e a transforma em movimento, que sente medo
e o transforma em vigilância. Essa é a verdadeira alquimia emocional. Transformar o bruto do impulso em ouro estratégico. Porque no fim, o impulso grita, mas quem conquista é quem escolhe o momento de agir. E é exatamente nesse ponto que surge a pergunta-chave. Se agir por impulso revela suas fraquezas, o que acontece quando você aprende a responder com frieza? É isso que veremos no próximo passo. Prepare-se para entrar no território da resposta fria. E por que ela representa o verdadeiro poder? Imagine uma sala onde todos estão falando alto, discutindo, se exaltando. Emoções no limite, argumentos disparados como flechas. Agora imagine uma única pessoa, sentada em silêncio, olhando calmamente para todos. Essa pessoa não precisa dizer nada. Ela já domina a sala. Esse é o poder da resposta fria. Não é o poder da voz mais alta, mas da mente que não se abala. Maquiavel entendia isso com profundidade cirúrgica. Ele via o mundo não como um espaço de justiça ou equilíbrio, mas como um jogo de forças, onde quem domina as emoções, não as suas, mas principalmente as dos outros, domina tudo. E a chave mestra desse domínio não está em reagir. Está em responder, no tempo certo, com a temperatura certa. Vivemos numa sociedade que idolatra o imediatismo. Se você demora para responder uma mensagem, te cobram. Se você fica em silêncio numa discussão, te acusam de covarde. Se você não se explica imediatamente, acham que está errado. Mas o que quase ninguém percebe é que essa urgência é uma armadilha. Porque no impulso de responder rápido, você responde mal. Você responde a partir da emoção, não da estratégia. E quando isso acontece, você perde o controle. A resposta fria, ao contrário, não é sobre frieza emocional. É sobre clareza estratégica. É você entender que cada palavra, cada gesto, cada ausência é uma peça num tabuleiro maior. E que mover essas peças exige precisão, não pressa. Quantas vezes em momentos de raiva, você disse coisas que nunca diria de forma racional? Quantas vezes se arrependeu não pelo que sentiu, mas pela forma como expressou? Essa é a diferença entre quem vive para reagir e quem treina para responder. Maquiavel dizia que o príncipe sábio é aquele que faz de cada ação uma escolha tática. E que o tempo, o timing, é tão importante quanto o gesto. Não basta fazer. Tem que saber quando fazer. É isso que separa o impaciente do estrategista. O impulsivo quer vitória rápida. O estrategista quer vitória definitiva. E para isso, ele espera, observa, estuda e age. No exato momento em que a ação terá o maior impacto. A resposta fria nasce dessa espera. Mas atenção, isso não é passividade. É atividade oculta. Enquanto o mundo acha que você está calado, parado, inerte, você está coletando dados, analisando padrões, observando como cada um se entrega enquanto tenta te provocar. E é aí que mora a vantagem. Porque quando você não reage como esperavam, você se torna imprevisível. E o imprevisível é perigoso. O imprevisível assusta. Sabe por quê? Porque as pessoas contam com a sua previsibilidade para te controlar. Elas precisam que você responda como sempre respondeu. Que se irrite, que explique, que justifique, que prove algo. Mas quando você quebra esse ciclo, você quebra o controle emocional que o outro tem sobre você. Você mostra que não se move por gatilhos, você não morde isca, você não dança conforme a música, você é o maestro do seu próprio ritmo. E isso muda tudo. Na sua presença, os outros começam a medir as palavras, a observar seus silêncios, a tentar prever seus próximos passos e a falhar. Esse tipo de frieza não é sobre ser cruel, é sobre ser calculadamente emocional. É sentir tudo, mas não ser movido por nada. É saber que raiva, ciúmes, medo ou orgulho são informações, não comandos. Você sente, mas só age quando isso te fortalece.
Maquiavel sabia que o homem impulsivo é o mais fácil de manipular, porque ele se trai pela boca, entrega sua fraqueza com gestos, se revela em cada reação não filtrada. E no teatro do poder, quem se revela primeiro, perde o papel principal. Pense nos maiores estrategistas da história, os líderes, negociadores, mestres da influência. Eles nunca foram os mais barulhentos, eles foram os mais calculados, os que falavam pouco, mas cada palavra era uma flecha certeira, os que olhavam mais do que respondiam, os que esperavam os outros se perderem no próprio desequilíbrio e então agiam. É isso que a resposta fria te oferece, o poder de não ser um joguete nas mãos de ninguém. Porque quando você responde com estratégia, você não está apenas falando, você está posicionando-se, está dizendo com sua calma: eu estou no controle. Você não tem esse poder sobre mim. Se eu vou reagir, será no meu tempo, do meu jeito e com o efeito máximo. O maior erro que alguém pode cometer é achar que frieza é fraqueza, que quem não reage é porque não sente, mas quem não reage, sente e escolhe. Escolhe o melhor momento, escolhe o melhor formato, escolhe se vale a pena. E muitas vezes, escolhe não responder. Porque o silêncio, quando vem de um lugar de domínio interno, fala mais alto do que qualquer explosão emocional. A resposta fria é uma arte. É um estado de vigilância sobre si mesmo. É a prova de que você já não vive para provar, nem para vencer discussões. Você vive para construir poder real, interno, sólido, silencioso. E quando você domina essa arte, uma transformação silenciosa começa a acontecer. As pessoas param de te testar como antes. Elas percebem, mesmo sem saber explicar, que com você o jogo é diferente. Que não dá para te empurrar, te desequilibrar, te manipular como faziam antes. Você se torna inalcançável emocionalmente. E esse é o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o de não ser controlado por ninguém. E agora que você entende isso, está pronto para descobrir uma das ferramentas mais sutis e letais da resposta fria: o silêncio estratégico. O próximo passo nessa jornada. Existe um tipo de resposta que não precisa de palavras, não precisa de gestos, não precisa de esforço. Esse tipo de resposta não grita, não se defende, não justifica. Ela apenas existe, como uma presença que incomoda, como uma ausência que pesa. É o silêncio estratégico. E ele, mais do que qualquer argumento bem construído, pode ser a forma mais devastadora de lidar com uma provocação. Porque quando todo mundo espera barulho, o silêncio vira choque. O silêncio, quando vem carregado de intenção, é mais afiado que qualquer resposta rápida. Ele paralisa, desarma, faz o outro se perder na própria mente. Maquiavel entendia esse fenômeno com precisão. Em sua obra, ele não fala apenas de ação, fala de percepção. E como um verdadeiro jogador de xadrez político, sabia que o que você cala muitas vezes vale mais do que o que você fala. Mas é preciso entender, o silêncio que paralisa não é ausência de reação. É presença de domínio. Não é calar por medo, é calar por poder. É muito diferente se calar porque não sabe o que dizer, e escolher se calar porque você sabe exatamente o efeito que isso vai causar. O silêncio estratégico acontece quando você para de jogar o jogo da reação automática e começa a jogar o jogo da influência psicológica. Aquele onde você deixa que o outro fale demais, se revele demais, se descontrole sozinho, enquanto você observa. Você já viu alguém ficar desconfortável com o seu silêncio? Já percebeu como algumas pessoas precisam que você diga algo? Como elas se agitam, se confundem, se irritam quando não recebem uma resposta imediata? É porque o silêncio quebra o script emocional, interrompe o padrão. E tudo que quebra padrão
desestabiliza. Veja o que acontece numa briga. Se uma pessoa está gritando e a outra também grita, o conflito escala. Mas se a outra permanece em silêncio, olhando com firmeza, quem grita sente o golpe. Porque o silêncio diz: você não me tira do meu centro. Se quiser se afogar, tudo bem. Eu fico na margem, assistindo. E aí entra uma das maiores verdades ocultas na psicologia do comportamento humano. A maioria das pessoas não quer discutir. Elas querem dominar emocionalmente. Querem provar que têm controle sobre o seu estado. Querem fazer você perder a linha, se justificar, se desmontar. Porque no momento em que você sai do seu eixo, elas vencem. Mas o silêncio impede essa vitória. O silêncio frustra. Desmonta o script de quem esperava conflito, drama, descontrole. E quanto mais emocionalmente dependente for a pessoa, mais o silêncio atinge. Porque ele se torna um espelho. Mostra exatamente o que ela está tentando esconder em si mesma. E quando você se recusa a entrar no jogo da reatividade, você mostra que está acima do campo de batalha. Você não está ignorando. Você está analisando. Você não está calado por medo. Está em modo de observação total. Está fazendo o que poucos têm coragem de fazer. Esperar o momento certo para agir. Se agir for mesmo necessário. Maquiavel, se estivesse narrando isso, diria que o silêncio é a tática dos sábios que desejam dominar sem mostrar força. Porque mostrar força intimida, mas ocultar a força intriga. E no mundo real, a intriga gera mais poder que o medo. Quem impõe medo pode ser enfrentado, mas quem impõe mistério desestabiliza. Veja, o silêncio estratégico não é fugir do conflito, é escolher o campo e o tempo da batalha. É não se deixar arrastar para arenas onde o outro te quer vulnerável, emocional, previsível. Enquanto ele se agita, você estuda. Enquanto ele mostra tudo, você revela nada. Enquanto ele tenta te prender num ciclo emocional, você simplesmente observa em silêncio. E isso causa um efeito que poucos entendem. O outro começa a lutar contra si mesmo. Começa a tentar adivinhar o que você está pensando. Começa a projetar as próprias inseguranças no vazio da sua resposta. Começa a revelar mais do que deveria, porque o silêncio cria desconforto. E nesse desconforto, a máscara cai. As palavras podem ser disfarçadas, mas o silêncio obriga o outro a se revelar. É nesse espaço que você coleta dados, compreende o jogo, percebe onde está o ponto fraco e, principalmente, descobre se vale a pena responder ou se a ausência será sua resposta final. Quantas vezes você já respondeu coisas que hoje gostaria de ter deixado no silêncio? Quantas vezes perdeu tempo tentando explicar para quem não queria entender? Quantas vezes usou energia tentando provar que estava certo, quando o verdadeiro poder estava em simplesmente não reagir? Cada vez que você escolhe o silêncio estratégico, você constrói algo invisível mais palpável: autoridade. Porque a autoridade verdadeira não é imposta com gritos. Ela é sentida. Ela é percebida. Ela é respeitada, mesmo por quem não entende de onde ela vem. E sabe por quê? Porque uma pessoa que sabe calar é uma pessoa que pode explodir a qualquer momento, mas escolhe não fazer isso. Ela carrega poder, mas não precisa exibi-lo. Ela sabe coisas, mas não precisa despejá-las. Ela sente tudo, mas não é movida por nada. Essa é a elegância do silêncio. Não é ausência, é potência controlada. E o mais fascinante é que quanto mais você pratica esse silêncio, mais você descobre que ele te protege. Você fala menos, erra menos. Você ouve mais, entende mais. Você se expõe menos, se posiciona melhor.
Você para de se explicar para quem já decidiu não te ouvir. Você para de debater com quem quer vencer, não entender. Você para de tentar convencer quem está emocionalmente indisponível. E isso não é arrogância. É inteligência emocional refinada. É saber que muitas vezes a ausência é o golpe mais preciso, porque onde há silêncio, há espaço. E onde há espaço, a outra pessoa se revela. Maquiavel diria: nunca interrompa o inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. E é exatamente isso que o silêncio permite: deixar que o outro se destrua sozinho. Enquanto você apenas assiste, aprende e avança. Agora talvez você esteja se perguntando: como manter esse nível de contenção emocional quando por dentro tudo grita? Como manter o silêncio quando o impulso pede reação? A resposta está no que vem a seguir. Porque o próximo passo da sua evolução não é apenas aprender a calar, mas aprender a se tornar ilegível, inacessível, imprevisível, alguém que ninguém consegue decifrar. E por isso, ninguém consegue manipular. Você já percebeu como as pessoas mais influentes raramente são aquelas que você entende completamente? Elas falam pouco, revelam menos ainda, e mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, têm presença. Elas não precisam convencer ninguém. Elas apenas existem. E o ambiente se ajusta. Esse é o efeito do mistério. E o mistério nasce quando você aprende a se tornar ilegível. No mundo em que vivemos, onde todos compartilham tudo, onde cada emoção vira um post, cada opinião vira um story, ser ilegível se torna uma forma rara e poderosa de autoridade psicológica. Porque quando as pessoas não conseguem te decifrar, elas não conseguem te controlar. E quando não conseguem te controlar, começam a respeitar os limites invisíveis que você nunca precisou verbalizar. Maquiavel compreendia isso com profundidade brutal. Para ele, mais perigoso que um inimigo armado, era um homem que ninguém conseguia entender completamente. Porque o previsível é manipulável. Mas o enigmático é temido. Ser ilegível não significa ser frio, nem significa ser distante. Significa apenas que ninguém tem acesso ao seu centro. Podem ver sua superfície, suas palavras calculadas, suas ações estratégicas, mas jamais alcançarão a verdadeira raiz da sua decisão, porque ela não está exposta, está protegida. As pessoas revelam seus mapas emocionais o tempo todo, demonstram o que irrita, exibem o que desejam, confessam seus medos disfarçados de opinião. E quanto mais você se revela emocionalmente, mais ferramentas os outros têm para te conduzir como bem quiserem. Mas e quando não há pistas? Quando você sente, mas não expressa? Quando você observa, mas não comenta? Quando você pensa profundamente, mas diz apenas o necessário? Você cria um campo psicológico onde as regras mudam. Agora, é o outro que se sente vulnerável. É ele quem tenta adivinhar o que você está pensando. É ele quem se projeta, se revela, se entrega, enquanto você permanece firme, calmo, indecifrável. É aqui que o jogo vira, porque o mundo funciona em ciclos de exposição. Quanto mais você se mostra, mais o outro entende como te atingir. Quanto menos você se revela, mais o outro se projeta e se denuncia. A arte de ser ilegível começa por onde você escolhe não reagir, não explicar, não se defender, não responder à provocação emocional, não participar de toda discussão, não preencher cada silêncio. Porque quanto mais você tenta provar que está certo, mais você se entrega. Quanto mais você precisa ser entendido, mais vulnerável você se torna. O ilegível não se justifica. Ele age com intenção. Fala pouco, mas cada palavra é pesada e cada silêncio é calculado. É uma forma de presença que não grita, mas impõe respeito. E talvez você esteja se perguntando:
Mas como aplicar isso no dia a dia, se tudo ao nosso redor exige reação? Mensagem visualizada, resposta imediata. Discussão iniciada, defesa automática. Ambiente tenso, justificativa obrigatória. A resposta é simples e desconfortável. Você precisa quebrar o ciclo da previsibilidade. Precisa aprender a pausar antes de responder. A sorrir quando esperam sua irritação. A olhar quando esperam sua explicação. A sair de cena quando esperam sua performance emocional. Quando você age diferente do que esperavam, você cria uma brecha no sistema. E nessa brecha, você assume o controle. Maquiavel teria dito que a melhor maneira de proteger seu trono é ser lido como alguém que ninguém consegue antecipar. Porque quem não é decifrado, não é dominado. Ser ilegível também significa desenvolver uma coisa rara, a capacidade de observar o outro sem ser observado. Você escuta mais do que fala. Você anota mentalmente padrões de comportamento. Você percebe repetições, inseguranças, desejos disfarçados. Enquanto isso, o outro não sabe nada sobre você, além do que você permite que ele veja. Isso é domínio psicológico em estado puro. Você não precisa vencer uma briga se o outro estiver tentando vencer um adversário que ele nem consegue entender. E quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais você percebe como os outros se colocam em posição de vulnerabilidade sozinhos. Eles querem te fazer reagir. Querem que você fale, que diga algo, que entre no jogo emocional. Mas você não entra. Você apenas olha, entende e decide. Você escolhe se vale a pena participar ou não. E esse ou não é onde está o verdadeiro poder. Porque o manipulável sempre responde, mas o estrategista seleciona suas batalhas. Ser ilegível é a arte de se tornar o espelho. O outro olha para você e vê a si mesmo. Vê seus próprios medos, suas próprias intenções, suas próprias inseguranças. E nesse reflexo, o poder muda de mãos. Quem te subestimava agora recua. Quem tentava te controlar agora hesita. Quem buscava te provocar agora sente o próprio desequilíbrio crescer. E você? Você segue, firme, silencioso, inacessível. Até que, quando for o momento certo, e só se for o momento certo, você fala. E quando fala, todos escutam. Não porque você grita, mas porque o seu silêncio construiu o peso da sua voz. Agora você não é mais só alguém tentando ser respeitado. Você se tornou um enigma que o mundo prefere não testar. E isso é só o começo. Porque quando você deixa de ser previsível, você começa a transformar cada emoção em um recurso estratégico. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. Você não vai mais apenas segurar suas emoções. Vai aprender a convertê-las em informação valiosa e usá-las como armas invisíveis no jogo da vida. Durante grande parte da sua vida, você foi ensinado a lidar com as emoções de duas formas. Ou você as explode, ou você as reprime. Sente raiva? Desabafa ou engole. Sente medo? Corre ou nega. Sente tristeza? Afunda nela ou disfarça com um sorriso. Mas existe uma terceira via, muito mais poderosa, muito mais rara. Uma via que não te pede para fingir que não sente, mas que te ensina a usar o que sente como informação estratégica. Esse é o ponto em que a emoção deixa de ser um inimigo interno e passa a ser um aliado silencioso do seu domínio pessoal. Veja bem, a emoção em si não é o problema. O problema é o que você faz com ela. O impulso quer que você reaja, mas o estrategista pergunta: o que essa emoção está tentando me mostrar? Essa pergunta muda tudo. Vamos imaginar um cenário. Alguém te ofende publicamente. Seu instinto grita: reaja agora. Mostre que você não leva desaforo. Mostre que tem força. Mas, e se você não obedecer esse grito? E se por um momento você apenas sentir a raiva e observar? O que essa raiva revela?
Talvez ela revele que tocaram em um ponto ainda vulnerável. Talvez ela te mostre onde está sua insegurança. Talvez ela indique exatamente onde você precisa fortalecer sua estrutura interna. Nesse momento, a emoção vira um mapa, um relatório interno. Ela não está mais te controlando, ela está te informando. E aí está o segredo. O que a maioria sente como um fim, o estrategista sente como um dado. Medo indica que há algo desconhecido, um ponto cego. Raiva revela onde seus limites foram desrespeitados ou onde sua vaidade foi tocada. Ciúmes mostra onde você está projetando dependência emocional. Inveja indica o que você admira, mas ainda não construiu. Cada emoção carrega informação, mas só acessa essa informação quem tem maturidade para não reagir no instante em que ela aparece. Maquiavel enxergava isso com clareza. Para ele, o ser humano movido por impulso era como um soldado cego, armado, perigoso, mas incapaz de mirar. Só atirava para todos os lados e acabava se ferindo no processo. Mas o estrategista, esse era como um espião interno. Sentia tudo, mas cada sentimento se transformava em análise, não em resposta automática. Ele sabia que toda emoção que surge está tentando dizer algo sobre o ambiente, sobre o outro, mas acima de tudo, sobre você. E quando você aprende a decifrar essas mensagens, você adquire uma vantagem silenciosa que a maioria jamais terá. Você começa a perceber as coisas antes que elas se tornem óbvias. Sabe quando alguém está tentando te manipular, não porque disse algo errado, mas porque sua reação interna te alertou. Sabe quando uma decisão precisa ser adiada, não porque há dúvida, mas porque a ansiedade te mostrou que ainda falta uma peça. Sabe quando uma pessoa é perigosa, não porque ela fez algo abertamente agressivo, mas porque algo nela provoca em você um desconforto sutil e específico. Esses sinais estão sempre aí, mas só escuta quem aprendeu a não se afogar no grito da emoção. A maioria vive presa em um modo mental de estímulo, reação. Recebe um elogio, se abre. Recebe uma crítica, se fecha. É ignorado, se revolta. É visto, se entrega. O estrategista vive em outro ritmo. Ele opera no estímulo, percepção, análise, escolha. Entre sentir e agir, ele cria um espaço. E nesse espaço, nasce o poder. Esse espaço é onde mora a clareza, onde você aprende que não precisa reagir a tudo que sente, que nem todo desconforto exige resposta, que nem toda dor exige alívio imediato. Às vezes, ela exige apenas observação profunda, porque é a mente que observa suas próprias emoções, sem julgar, sem agir, sem dramatizar. É uma mente que começa a enxergar o tabuleiro inteiro. E isso muda tudo. Relacionamentos se tornam mais claros. Conflitos se tornam oportunidades de leitura. E cada provocação vira um termômetro do que o outro está tentando esconder. Você começa a ver o jogo por trás do jogo. A raiva do outro, insegurança mal disfarçada. O orgulho, medo de se sentir pequeno. A agressividade, tentativa desesperada de afirmar controle onde não há. Enquanto os outros se debatem emocionalmente, você coleta dados, constrói mapa, escolhe o momento. E quando decide agir, já sabe exatamente onde tocar, o que dizer, o que fazer. Porque enquanto eles estavam gritando, você estava ouvindo. Enquanto eles estavam explodindo, você estava estudando. Enquanto eles estavam reagindo, você estava se tornando perigoso. É aqui que a emoção muda de papel, de inimiga para aliada, de fraqueza para radar, de reação para informação. Você não reprime, não explode, você transmuta. Essa é a verdadeira inteligência emocional. Não é controlar o que sente. É usar o que sente como lente estratégica para navegar o mundo.
Maquiavel diria que o homem sábio é aquele que conhece seu próprio fogo, mas nunca deixa queimar seu próprio castelo. Você sente tudo, mas não se queima. Você observa tudo, mas não se afoga. Você percebe tudo, mas só age quando for estrategicamente vantajoso. E esse tipo de frieza calculada, construída a partir da observação emocional, te prepara para o estágio mais avançado desse jogo. Porque uma vez que você sabe sentir sem se perder, a próxima etapa é criar um estado mental que não pode mais ser invadido. Uma mente onde nenhuma provocação entra, nenhuma manipulação penetra, nenhum gatilho funciona. É o que veremos a seguir. Como construir um estado mental inabalável, uma mente que ninguém consegue manipular. Há um ponto no caminho da evolução pessoal em que você para de buscar força e começa a buscar solidez, porque a força pode ser quebrada, mas o que é sólido permanece. E essa solidez mental não vem de um talento especial, nem de uma ausência de sentimentos. Ela vem da construção consciente de um estado interno que ninguém consegue invadir. Uma mente que não reage por impulso, que não se desespera diante do caos, que não cede à manipulação emocional nem à pressão social. Esse é o estado mental inabalável. E quando você o alcança, algo muda para sempre. Você deixa de ser alguém que apenas reage ao mundo e se torna alguém que imprime presença. Você não é mais moldado pelas circunstâncias. Você molda o clima onde quer que chegue. Mas vamos entender o que isso significa, na prática. O que faz uma mente ser fraca? Não é falta de inteligência. Não é ignorância. É excesso de exposição emocional. São os gatilhos mal protegidos. As feridas abertas que qualquer um pode tocar. Os impulsos que qualquer um pode acionar. A mente fraca é aquela que precisa responder tudo. Se explicar. Se justificar. Se defender. Se posicionar diante de qualquer opinião alheia. É a mente que vive para não ser mal interpretada. E nessa tentativa de se proteger, se entrega completamente. Já a mente inabalável opera de outra forma. Ela não precisa de permissão para existir. Ela não precisa de validação para permanecer firme. Ela sabe o que é. E por isso, não se dobra. Ela não é fria. Ela é estável. E essa estabilidade vem daquilo que você construiu ao longo de toda essa jornada. Você aprendeu a não reagir automaticamente. Aprendeu a silenciar com intenção. A se tornar ilegível, imprevisível, protegido. Aprendeu a usar a emoção como dado estratégico. Agora, o que vem é a blindagem total. A escolha consciente de não ser mais acessível emocionalmente por qualquer um. A mente inabalável é aquela que sabe onde termina o que é seu e onde começa o que é do outro. Se alguém te provoca, isso diz mais sobre ele. Se alguém te desrespeita, isso revela a dor dele, não sua fraqueza. Se alguém tenta te manipular, isso mostra a carência dele, não a sua confusão. E é nessa separação clara entre o que é seu e o que é do mundo que você constrói a muralha invisível da verdadeira independência psicológica. Agora, você começa a viver de outra forma. Você escolhe o que te afeta. Você decide o que vale seu desgaste emocional. Você seleciona com quem vale abrir o jogo. E quando o silêncio é sua arma final. A mente inabalável entende que não precisa vencer todas as discussões. Só precisa vencer o controle sobre si mesma. Porque a maioria das pessoas perde essa batalha todos os dias. Elas explodem, implodem, se justificam, se arrependem, se destroem emocionalmente. Tudo porque ainda são acessíveis demais. Você pode ter um corpo forte, um currículo invejável, uma aparência de autoridade. Mas se qualquer palavra de alguém te desmonta, se qualquer crítica te abala, se qualquer ausência de resposta te desequilibra, você ainda não está no controle. O verdadeiro poder não é o que os outros veem.
é aquilo que ninguém consegue tocar. Quando você se torna inabalável, você ganha um tipo de vantagem que é quase invisível, mas sentida. As pessoas percebem, mesmo sem saber explicar. Elas percebem que você não reage como os outros, não se entrega, não se descontrola, não se desespera, e por isso, você se torna intocável. E o mais poderoso dessa transformação é que você não precisa se afastar do mundo. Você apenas deixa de ser um brinquedo nas mãos do mundo. Você participa das conversas, mas nunca perde sua clareza. Você sente, mas nunca se afoga. Você se posiciona, mas nunca mendiga aprovação. A sua mente se torna uma fortaleza, não no sentido de estar fechada, mas no sentido de estar bem guardada. E ao chegar nesse ponto, você começa a entender o que Maquiavel queria dizer quando falava que é mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser os dois. Mas aqui, o temor não vem de agressividade, vem de respeito. E o respeito nasce quando as pessoas percebem que não têm mais acesso livre à sua estrutura emocional. Você deixou de ser território aberto. A verdade é simples, ainda que brutal. O mundo respeita quem não pode ser manipulado. E manipulação não acontece por força física. Acontece quando sabem exatamente como te atingir. Mas se você remove esses caminhos, se você fecha essas portas, se você cala onde antes gritava, se você observa onde antes reagia, se você escolhe onde antes implorava, então o jogo acabou. Ou melhor, o jogo começou. Porque agora é você quem dita as regras. E talvez você esteja se perguntando, mas o que eu faço com essa estabilidade agora? Onde isso me leva? A resposta é clara. Agora que você se tornou sólido, está pronto para aprender a manipular o próprio tempo. Porque enquanto o mundo se apressa, corre, reage, se desespera, o estrategista espera, silenciosamente, observando. E então, quando todos já desperdiçaram suas forças, ele move uma única peça e redefine o tabuleiro. E é exatamente esse o próximo passo da sua jornada. Não basta ser inabalável, você precisa aprender a dominar o tempo. E isso é o que te torna imparável. Se o que você ouviu até aqui despertou algo em você, não ignore esse movimento interno. Porque o que começamos juntos neste vídeo não termina aqui. Esse é só um degrau de uma escada muito mais profunda. O canal está repleto de outros conteúdos onde exploramos, com a mesma precisão e intensidade, os princípios ocultos da filosofia de Maquiavel, aplicados à vida real, às emoções, às relações e ao poder pessoal. Se você quer continuar essa jornada de fortalecimento psicológico, clareza estratégica e domínio interno, se inscreva no canal agora e ative o sino. E claro, se esse conteúdo falou com você de verdade, deixe seu like. Não por algoritmo, mas para que esse conhecimento chegue a outros que também estão prontos para romper o ciclo da reatividade e assumir o controle. Nos próximos vídeos, vamos ainda mais fundo. Então, não desapareça. Assista agora os outros capítulos dessa jornada sobre a filosofia real, e não romantizada, de Maquiavel. Porque quem domina a si, não precisa mais dominar ninguém.